Olá a todos novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis. Inicio hoje aqui com vocês uma nova secção das Emoções Conversáveis que eu intitulo Livros à Solta para quem os abraça. Um, e este espaço procura, acima de tudo, ser efetivamente um espaço de partilha, sugestões de leitura, de livros que de alguma forma me tocaram, marcaram, e fizeram a diferença no meu percurso enquanto psicólogo, psicoterapeuta, enquanto pessoa. Sinto que é necessário um espaço como este, onde nós, psicólogos, possamos ampliar horizontes através da leitura. Não será apenas um espaço dedicado a livros especializados e da área da psicologia e da psicoterapia, mas também estará aberto a todas aquelas áreas da literatura que possam dialogar necessariamente com a psicologia, nomeadamente a poesia, a literatura em si, um, livros sobre outras ciências que dialogam com a psicologia, como as neurociências, a biologia, a sociologia, entre outros. Um, Também procurarei que seja um espaço onde possa receber convidados. Os próprios autores de alguns livros, que possam vir aqui falar um pouco sobre a sua obra e partilhar com todos vós, mas também convidar outros colegas da área psi, será sempre essa a base, embora possam partilhar livros de outras áreas que não a psicologia ou a psicoterapia, mas que sejam áreas, que sejam colegas da área, colegas e amigos da área psi, que possam também apresentar aqui os seus livros à solta para quem os abrace. Um, Qual foi o livro que eu escolhi para partilhar hoje aqui com vocês neste primeiro episódio desta nova secção das emoções conversáveis? Eu vou-vos falar de um autor que a mim me marcou muito e que representa um ponto de viragem, por assim dizer, na minha visão de psicologia, de psicoterapia, visão de humanidade. A minha formação entrecruza duas grandes influências. A minha formação enquanto psicoterapeuta, eu beneficiei de formação de orientação psicanalítica, psicodinâmica, embora não seja psicanalista, mas a minha formação, quer na faculdade, quer depois num percurso que fiz em supervisão, percurso formativo também pela Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, tem essa vertente de orientação psicodinâmica e psicanalítica, mas também há outra área, outra grande área da psicologia que me marcou muito, que é a área das humanísticas existenciais, das abordagens humanísticas existenciais. E que de alguns anos para cá eu me tenho aproximado um pouco especificamente da Gestalt terapia, onde tive a oportunidade de participar de alguns grupos de estudo e de alguma formação complementar nessa área. E houve aqui um autor, que é o autor que eu vos vou falar hoje, que é o Rollo May, e vou-vos falar em particular deste livro, O Homem à Procura de Si Mesmo. O Rollo May, de algum modo, mostrou-me que é possível, ao seu jeito e ao seu modo, fazer uma ponte entre estas duas abordagens que, à partida, do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista de prático até, possam parecer antagónicas. Mas o Rollo May, através da sua obra e do seu percurso, mostrou-me que é possível este diálogo entre as diferentes abordagens. O Rollo May foi um psicólogo, foi um psicoterapeuta que se formou nos Estados Unidos, teve contacto a nível formativo também com a influência europeia. Ele esteve na Grécia, esteve em Viena, foi discípulo direto de Alfred Adler, um grande
psicanalista ou psicoterapeuta, o Adler foi o fundador da psicoterapia individual. Depois ele teve formação direta com o Adler, teve formação direta com o Freud, mas depois seguiu o seu caminho, e o Goldman, de algum modo, teve esta influência de uma forma mais direta em Viena, na Europa, com o Adler. O Goldman também foi presidente do Conselho de Psicólogos do Estado de Nova Iorque, ou seja, teve também um papel muito importante na formação, no desenvolvimento da psicologia nos Estados Unidos, e tinha múltiplos interesses. Tinha interesses na cultura, na literatura, na pintura. Ele era pintor também, pintor amador, e foi precisamente essa riqueza de humanidade que me despertou nele. E, se não estou enganado, este foi o primeiro livro que eu li dele. O Homem à Procura de Si Mesmo. Este livro foi editado inicialmente na década de 50 do século passado, ou seja, 1953. E teve uma primeira edição para português, pela editora Vozes, em 1972. Ou seja, é um livro já antigo, mas é um livro que está muito atual. Pelo título, já nos provoca o homem, a humanidade, à procura de si mesmo. No fundo, é o que nós andamos a fazer, andamos à procura, e principalmente este tipo de reflexões mostra-se ainda mais pertinente no mundo como o contemporâneo, onde parece que cada vez mais estamos à deriva. O Rollo May começa por dizer aqui no seu prefácio o seguinte: uma das poucas alegrias da vida numa época de ansiedade é o facto de sermos forçados a tomar consciência de nós mesmos, quando a sociedade contemporânea, nesta fase de reversão de padrões e valores, não consegue dar-nos uma nítida visão de quem somos e do que devemos ser. Vemos-nos lançados à busca de nós mesmos. A dolorosa insegurança que nos rodeia torna-se um incentivo a indagar: será que nos passou despercebido algo importante no manancial de força e orientação? Estas questões que ele coloca logo de início poderiam ser ditas hoje, precisamente hoje, nestes tempos de viragem que nós vivemos. Mais à frente ele diz o seguinte: esta obra não pretende substituir a psicoterapia, nem um manual para autodidatas, nem é um manual para autodidatas, apresentando soluções fáceis e imediatas. Mas num sentido mais digno e mais profundo, todo bom livro é uma obra de aperfeiçoamento pessoal, ajudando o leitor que ali vê sua imagem e experiências projetadas a estudar sobre nova luz os seus problemas de integração. Podia ser um livro para hoje. E do meu ponto de vista é um livro para hoje. Vou-vos ler um pouco da estrutura para aguçar aqui a curiosidade. O livro está dividido em várias partes, múltiplos capítulos. Uma primeira parte, ele intitula Nosso Dilema. Num primeiro capítulo dessa primeira parte, a solidão e a ansiedade do homem moderno, gente vazia, solidão, ansiedade e ameaça ao self, que é a ansiedade. No capítulo 2, as raízes da nossa doença, a perda do foco de valores da nossa sociedade, a perda de senso de self, a perda de linguagem de comunicação pessoal, da linguagem da comunicação pessoal. Na natureza pouco vemos que seja nosso, a perda do senso trágico, e numa segunda parte ele já coloca aqui, depois de falar do nosso dilema,
ele coloca aqui numa segunda parte a redescoberta do self. E esse primeiro capítulo da segunda parte, tornar-se pessoa, um empreendimento. Vejam como isto está tão atual, não é? A autoconsciência, característica singular do homem, desprezo de si mesmo, substituto da autovalorização, a autoconsciência não é uma introversão, a experiência do próprio corpo e sentimentos. Noutro capítulo, a luta para ser, cortando o cordão umbilical psicológico, a luta contra a mãe, a luta contra a própria dependência, estágios de autoconsciência. E numa terceira parte, depois de falar dos dilemas, do nosso dilema, da redescoberta do self, numa terceira parte, ele avança para as metas da integração. E aí aparecem capítulos como Liberdade e Força Interior, onde ele aborda o homem que foi colocado numa gaiola, o ódio e ressentimento, preço da liberdade negada, o que a liberdade não é. Olhem que interessante, tão atual. O que é a liberdade? Liberdade e estrutura e optar por si mesmo. Noutro capítulo desta terceira parte, ele fala da consciência criativa e a criatividade é um dos temas que o Rollo May aborda noutro livro, que eu também acabarei por desenvolver aqui uma breve resenha. Então, neste capítulo da consciência criativa, ele fala o seguinte: Adão e Prometeu, religião, manancial de força ou de fraqueza, o uso criativo do passado, a capacidade de avaliar. Num outro capítulo ele fala sobre a coragem, a virtude da maturidade, coragem de ser autêntico, prefácio ao amor, coragem para distinguir a verdade. E no último capítulo ele aborda o seguinte: o homem, o que transcende o tempo. O homem não vive apenas no presente, o momento fecundo, à luz da eternidade, a idade que importa. Como vem, é um livro que eu recomendo, O Homem à Procura de Si Mesmo, e o Rollo May tem esta particularidade de ser profundo, reflexivo, focando as questões íntimas do ser humano, tendo como base a sua experiência clínica, a prática da psicoterapia e fazendo uma explanação onde ele consegue casar a psicologia, a fundamentação rigorosa, a literatura, a poesia. É um verdadeiro humanista. Só a título de curiosidade, para terminarmos, outros livros dele: Rollo May, A Coragem de Criar. Farei uma resenha também deste livro. Eros em Repressão, Amor e Vontade. Agora, em versão espanhola, El Dilema Existencial del Hombre Moderno, o Dilema Existencial do Homem Moderno. A Arte do Aconselhamento Psicológico. E, como ele foi um dos grandes introdutores da psicologia existencial, de levar todos os grandes autores de referência das psicologias existenciais europeias para os Estados Unidos, ele foi um dos organizadores deste livro, Psicologia Existencial, que tem nada mais, nada menos do que a colaboração de Abraham Maslow, Carl Rogers, Gordon Allport, entre outros.
Rollo May foi o organizador. E para terminar, só mais uma referência. Julgo que foi o último livro que ele escreveu. Rollo May também tem a versão espanhola. Julgo que não sei se há tradução em português. Rollo May, A Necessidade do Mito, Influências dos Modelos Culturais no Mundo Contemporâneo. Ou seja, ele tem esta polivalência, esta capacidade multi, com multifacetas, não é? E isto torna a sua escrita muito rica, a partir da qual nós nos podemos beneficiar. Espero que tenham gostado e boas leituras. Rollo May, O Homem à Procura de Si Mesmo. Bem-vindos ao Livros à Solta para quem os abraça. Até à próxima.